Tu falou que o teu primeiro contato com esse mundo do espiritual foi o budismo, né? Mas o budismo tem vários tipos de budismo? Ou qual que é o que tu segue? É o original, no sentido de ser o primeiro? Não, cara, assim, tem vários. Você tem o budismo Theravada, que é o budismo mais tradicional, mais raiz, e até eu não me identifico tanto com as práticas, porque eles são muito ortodoxos. Você tem o budismo Mahayana, que já é um budismo mais adequado aos tempos modernos, mais abertos. E aí dentro desse você tem várias outras variações. Você tem o budismo tibetano, você tem o Zen budismo, que é o da monja Koen, por exemplo. E dentro dessas linhagens você tem outras ramificações. Por exemplo, no budismo tibetano você tem a linhagem Nyingma, a linhagem Kagyu, linhagem dos Karmapas. Mas o budismo como um todo vai ter os preceitos fundamentais de Buda, que é as 4 nobres verdades, o nobre caminho óctuplo. Mas, meu irmão, eu vou ser sincero com você, nessa busca, assim, foram 10 tradições espirituais que eu passei ao longo da viagem: budismo, zoroastrismo, hinduísmo, jainismo, judaísmo, islamismo, muitos ismos. Se todas as tradições, se todas essas tradições tivessem que reduzir todos os dogmas, todos os conceitos, todos os ensinamentos a um único conceito, seria amor. Então eu não gosto tanto de ficar complexando. Tipo, hoje eu não me apego tanto aos ritos, eu me apego ao porquê que eles levam, qual o objetivo deles. E se você lembrar disso, Jesus falou isso no cristianismo, né? Ele falou, cara, dos 10 mandamentos, de todo o Velho Testamento, se você lembrar dos 2 primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu irmão como a ti próprio, você pode esquecer todo o resto. E a gente tem, assim, dentro da espiritualidade, muita gente preocupada com os ritos, as roupas e tudo, e esquece do básico. Novamente, irmão, é básico, é simples, o difícil é ser simples. Tu acha que todas essas tradições religiosas, espirituais, elas todas chegaram na mesma conclusão? Só que por caminhos diferentes e deram nome diferentes para todas as... Eu acho que os que entenderam a grande mensagem, os grandes mestres, sim, né? Eles chegaram a isso. E depois o ser humano confundiu tudo e criou dogmas e rivalidades. Por exemplo, olha só que coisa boba, irmão. Pegar o islamismo, né? Você tem os sunitas e os xiitas. Como começou essa cisão? Começou assim que Maomé morreu. Quando Maomé morreu, os sunitas acharam que quem deveria dar continuidade à tradição eram os outros líderes espirituais, os outros profetas escolhidos dentro da própria comunidade. E os xiitas achavam que quem tinha que ser escolhido era a própria família de Maomé, que tinha que dar sequência. Aí esses líderes já atacaram a família de Maomé, mataram os filhos de Maomé, os parentes de Maomé. E aí, desde então, passaram-se 1500 anos e estão se matando porque quem que deveria seguir? No budismo, por exemplo, Buda ficou a vida inteira pregando para você não se preocupar com bens materiais, que isso aqui não significava nada. Quando Buda morreu, esquartejaram o corpo dele, os diferentes reinos, porque cada um queria ficar com um pedaço de Buda. Sim, você tem templos em Myanmar que são dedicados a uma possível unha de Buda que está lá. Nossa. Literalmente, uma unha de Buda, você tem um templo construído por uma unha de Buda. Então, desvirtuaram completamente o que os grandes mestres pregaram. Qual é a história de Buda? Buda foi um cara muito legal. Ele era o príncipe, o Siddhartha Gautama, né, que é o nosso Buda histórico. Ele vivia em Lumbini, que é na fronteira da Índia com o Nepal, há 2.600 anos atrás. E ele era príncipe dos Sákyas. Os Sákyas era o clã mais rico, o império mais rico da região. E quando ele nasceu, foi profetizado que ele poderia ser o maior guerreiro, imperador da região, ou ele poderia ser aquele que ia trazer paz ao mundo. O pai dele, o rei Suddhodana, falou, pô, entre meu filho ser o maior imperador do mundo, aquele que vai trazer paz, eu quero que meu filho seja o maior imperador. E ele seria o maior imperador se ele não conhecesse o sofrimento. E ele traria paz, segundo a mitologia budista, se ele conhecesse o sofrimento. E aí o pai de Buda passou toda a juventude dele tentando privar ele do contato com o sofrimento. Então só tinha pessoas jovens no palácio, não tinha ninguém envelhecendo.
Todas as noites ele mandava trocar as flores do palácio para que Buda nunca visse a morte e as flores morrendo. Só pessoas bonitas, com corpos bonitos. E deixou ele presinho lá no cantinho dele, na casinha dele. Num paraíso, entre aspas. E aí, Buda, impelido por alguma força maior, ele falou, não, cara, eu quero conhecer o mundo. E aí, nas peregrinações dele pelo mundo, ele encontrou alguém doente, ele encontrou alguém morto, ele encontrou alguém velho. E isso fez despertar nele um desejo de busca por autoconhecimento. Falou, pô, eu também vou ficar assim, eu também vou envelhecer, eu também vou ficar doente, eu também vou morrer. Nossa, que é destino triste. Então ele saiu procurar algo que transcendesse isso. E aí olha só novamente a importância do sofrimento. Né? Foi o contato dele com o sofrimento, a gente estava falando de memento mori, né? Lembrar-se de que você vai morrer, que levou ele a buscar por algo mais profundo. E aí que ele teve toda a peregrinação de meditar, encontrar a iluminação. Então, você ter esse contato com a efemeridade, com a impermanência, você olhar para tudo aquilo que é efêmero, faz a gente buscar por aquilo que é transcendente. Tem um outro mestre que eu fiz retiro na viagem, ele diz que a morte é uma das grandes ideias de Deus. Porque quando a gente entra em contato com tudo aquilo que é impermanente, leva a gente a buscar por algo que não perece, né? Que permanece. Não tem uma história de Buda que ele viu um mendigo, alguém morando na rua, e aí ele fica tão espantado com aquilo que ele tenta ser também um morador de rua? Sim, foi na verdade, assim, ele não é um morador de rua. Era um sadhu, lembra os retirantes espirituais da Índia. Então ele viu um cara que também estava se privando, assim, de tudo que existia materialmente. E aí Buda foi se privar também de tudo. Ele deixou de comer, ele ficou só meditando, ele ficou magérrimo e quase morreu. Porque ele achou que se aquele cara estava tentando, ele também poderia tentar. E aí, no final dessa busca, ele entendeu que ele não precisava passar por aquilo. Ele descobriu o caminho do meio, que ele não precisava nem por um extremo e nem por outro. A gente vive aqui numa sociedade de extremos, né? A gente não precisa necessariamente ir de um extremo ao outro. E quando é que ele começa a ganhar notoriedade ou ser conhecido? Historicamente falando... já na época dele, Buda teve acho que 300 ou 400 discípulos. Então já ele atingiu a iluminação com acho que 34 anos, se eu não me engano. O que é atingir a iluminação? Pô, irmão, não posso falar porque eu não tive lá. Você só sabe que ele chegou. Pois é, mas seria assim um estado de... racionalmente falando, né? Um estado de perfeita clareza, lucidez, conexão total com o cosmos e ausência de sofrimento, talvez não no sentido de que você não vai experienciar o sofrimento físico, porque até Buda experienciou. Ele morreu de dor de barriga. Mas de você estar conectado com algo superior. Mas eu não tô lá para falar. Lá na época, quando ele começou a tirar essas conclusões, ele começou a falar com as pessoas sobre isso e ele começou a ser conhecido por ser esse cara que entendeu algo sobre a vida? Na verdade, ele estava debaixo de uma árvore, estava pleno lá, de boaça, quando chegaram 4 pessoas, encontraram ele lá e começaram a perguntar, e ele começou a falar das coisas, e as pessoas começaram a escutar ele e chamar outras pessoas e outras pessoas. Caramba. Então, historicamente, foi assim. Isso aí, esse registro... ele é de verdade ou ele é um conto, uma ficção? Não, você tem registros históricos muito claros sobre Buda. Existiu o clã dos Sákyas, existiu os locais nos quais eles são indicados. E quando a gente fala em mito, realmente o mito ele traz muitas questões simbólicas, mas filosoficamente falando, o mito ele vai misturar elementos da realidade com o simbolismo. E eu não consigo dizer até onde isso é verdade ou não. Mas Buda deixou 84 mil ensinamentos que foram passados de mestre a discípulo. Uns 600 anos depois da morte dele, esses ensinamentos começaram a ser escritos. Então, os primeiros registros escritos que você tem do budismo são 600 anos depois da morte de Buda. Mas, assim, historicamente, a gente sabe que Jesus existiu, de fato existiu. Não tem nenhum historiador que negue a existência de Jesus. Assim como Sócrates, assim. Mas é muito realmente difícil. Você tem indícios, mas é muito difícil falar de fato o que aconteceu ou não. E para ter virado budismo, quando que isso aconteceu? Foi muito depois da morte dele? É porque quem ficou responsável por guardar a tradição budista foi o primo de Buda, que foi Ananda, que ele teria decorado os 84 mil ensinamentos. E foi sendo repassado de mestre a discípulo, mestre a discípulo. E
Eu não sei em qual época se chegou e se instituiu a criação do budismo, né? O cristianismo também foi assim, né? Teve Jesus lá, passou para Pedro a missão e aí depois Roma entrou e fez o concílio lá onde o imperador deu pitaco e muita coisa acabou sendo excluída. Então é meio complicado. Eu sei algumas coisas, mas eu acho que um historiador talvez saiba melhor.